Bem-vindos ao Noite Informativa. Nesta primeira parte, o nosso tema de conversa estará em volta à proposta submetida para a Assembleia Municipal da cidade de Maputo, que tem que ver com o aumento das tarifas dos transportes públicos e também transportes privados. Esta proposta está a ser apreciada pela Assembleia Municipal e provavelmente seja aprovada ainda este mês. Vamos falar desta proposta sobre o aumento das tarifas e para isso contamos com o Dr. Silvério Ronguana, que vai representar a bancada do MDM da Assembleia Municipal. Temos também Alfredo Magomice, que infelizmente não faz parte desta Assembleia Municipal, mas vai dar então os subsídios em torno do tema de hoje. Temos também o porta-voz da FEMATRO, que é a Federação Moçambicana dos Transportadores, o Sr. Alexandre Messiano Gove. Queríamos também que estivesse aqui conosco um representante da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal, mas infelizmente não estará cá ninguém por incompatibilidade de agenda. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Começo por si, Dr. Silvério Ronguana. O que é que consta desta proposta submetida à Assembleia Municipal? Eu gostaria de perguntar aos espectadores e dizer que estou a realizar uma ideia, sobretudo não necessariamente a bancada. Pronto, nós vamos pedir então, peço desculpas, nós temos alguns problemas técnicos que serão resolvidos daqui a pouco. Eu vou ouvir a opinião do Dr. Alfredo Magomice com relação a esta proposta submetida à Assembleia Municipal, que tem que ver com o aumento das tarifas dos transportes públicos e privados na cidade de Maputo. Parece que na proposta consta que dos 7 meticais atuais passarão para os 12 dentro da cidade de Maputo e para fora da cidade, ou seja, de Maputo a Matola e vice-versa, passará, se for aprovada, dos 9 meticais para 15 meticais. Dr. Alfredo Magomice, o que é que acha desta proposta? Muito obrigado, boa noite. Permita que tome mais uma ocasião para agradecer ao meu bom Deus pela oportunidade, a vida e também tomar esta ocasião para saudar aos moçambicanos e aos telespectadores da STV. Saudar também aos colegas do painel, Dr. Gove, boa noite, Dr. Romano e assim. Bom, em relação à questão que me coloca, é verdade que o Partido Renamo não está representado na Assembleia Municipal e, aliás, em todas as Assembleias Municipais que, por razões subjamente conhecidas, na altura a Renamo não concorreu às eleições municipais porque havia um problema, um diferendo político em relação à legislação ou pacote eleitoral. Portanto, não concorremos às eleições e não tenho muito conhecimento sobre o que está acontecendo em relação precisamente a esta proposta, como disse. Mas acho que discutir a questão de transportes na cidade de Maputo é um problema, a questão de transportes é um problema conjuntural que não pode ser visto ou discutido apenas em volta da cidade de Maputo ou cidade de Matola, porque é um problema que afeta todo o país. Sendo assim, a questão dos transportes do nosso país é um problema sistêmico, é um problema estrutural, tendo em conta a forma como o regime ou o governo tem vindo a tratar este setor. Em outras palavras, as políticas setoriais do ramo dos transportes não têm sido levadas a cabo de forma que possam trazer benefícios tanto aos operadores e, no fim último, aos cidadãos moçambicanos. Ora, se formos a ver a forma como, se nos lembrarmos logo depois da independência, o país entrou num sistema em que a economia era centralizada e gerida toda de Maputo por políticas sem grande impacto na sociedade. Tanto num processo de transformação da economia centralizada para o processo da economia de mercado ou economia livre,
A transformação foi feita de forma que não permitiu que a indústria, neste caso, do setor, pudesse por si só controlar ou estabelecer as normas de atuação no setor dos transportes, neste caso concreto, no subsetor do transporte rodoviário público, tal que houve aqui uma promiscuidade que permitiu que o processo da passagem do sistema controlado para o sistema do mercado fosse apenas a transferência do poder do Estado para os próprios atores do Estado. Estamos a dizer o processo das privatizações. Portanto, aquele processo foi feito de maneiras que não permitiu que os donos ou aqueles que passaram a ser empresários pudessem atuar como empresários e, por conseguinte, a indústria de transporte pudesse criar mecanismos de sustentabilidade, sobretudo, neste caso, no subsetor do transporte rodoviário. O que nós fomos ver foi as falências e dívidas acumuladas aos operadores. Se nos lembrarmos, tínhamos a nível, por exemplo, do país, o grande operador, ou na região sul, o grande operador Oliveira, por exemplo, o grande operador Virgínia, TSL, que todos faliram. Por quê? Porque o processo da transição da economia centralizada para a economia do mercado e o processo das privatizações não foi feita de forma que pudesse permitir que a indústria do mercado por si só funcionasse para que os operadores pudessem tirarem vantagem e, por conseguinte, o cidadão comum. Isto tudo levou a que o transporte, o setor, neste caso o subsetor de transporte público, vivesse com base em subsídios. E estes subsídios foram sufocando o Estado à medida que o tempo foi passando. E chegamos a um ponto em que o país já não pode produzir dinheiro para subsidiar o setor de transporte, porque sabemos as dívidas já são demais, as coisas mudaram, e nisto o que aconteceu aqui é uma queda total. E aqueles donos, ou aquelas pessoas que tornaram-se empresários porque foram, ou por confiança que tinham com o sistema político, foram sendo empresários, foram sufocados porque não tinham instrumentos de gestão de empresas. E o que fizeram? Pura e simplesmente abandonaram o setor, deixaram o setor, e estamos na situação em que há carência total. E os poucos moçambicanos corajosos que continuam a operar no setor de transporte público, eles têm que sustentar uma economia tão frágil e uma economia em que os impostos são extremamente altos para um país cujas vias também não estão em condições. E assim sendo, nem os empresários, nem a indústria pode funcionar. O que acontece é uma ruptura total, e o que estamos a ver aqui é um país em que o sistema de transporte, neste caso público, está em decadência, está em falência. E neste caso, a questão de preço é apenas uma variável que influencia o processo de gestão de transporte para que possamos ter um sistema de transporte condigno para transportar os cidadãos. Então, falar da questão do aumento do preço é apenas, talvez, falar da terceira variável que contribui no processo de gestão de transporte. Por isso, discutir essa questão é discutir a questão minúscula no sistema de gestão de transporte. De maneira que a questão aqui está na forma como o sistema político-partidário concebeu e executa a questão de gestão dos transportes de forma empresarial e, por conseguinte, a indústria de transporte. E Ora vejamos. Repare que mesmo que o sistema de transporte público, digamos, aquilo que é de Estado, está obsoleto, não funciona. Estivemos aqui alguns dias falando dos transportes públicos. Não funciona. Por quê? Porque é um sistema que por si só não pode gerar receita e, por conseguinte, riqueza para a própria empresa e vive com base em subsídios. Tudo indica que há aqui um problema sério de gestão dos transportes que tem a ser da questão, a questão da
política setorial na área dos transportes e, por conseguinte, no subsetor de transportes públicos rodoviários. Exato. Volto-se a Dr. Silveiro Ronguana. Como é que olha, qual é a sua avaliação com relação a esta proposta submetida pelo município para aumentar as tarifas dos transportes? Bom, começaria também por cumprimentar os telespectadores e os colegas do painel e esclarecer que não estou a representar a bancada do MDM em tanto que tal, represento o MDM enquanto partido político com grande interesse. E é por isso que nós rejeitamos categoricamente este aumento. Basta fazer contas muito simples, é o seguinte: se nós considerarmos uma família que ganha salário mínimo de 3.500, não é? E considerarmos que são 24 dias de trabalho, vão precisar de apanhar o autocarro. Portanto, se não trabalharmos sábados, não é? Por se trabalhar aos sábados, aumenta logo para... Portanto, então, estamos a falar de 24 dias. Se nós multiplicarmos por 2 viagens, não é, que são 30 meticais, logo há de ver que quem vive fora, sai de Maputo, vai pagar 720. Quem vive dentro são 576. Se fazer a percentagem, o que é que isso representa no orçamento familiar, há de ver que se haver no agregado, com estas características, uma única pessoa que trabalha, que precisa de apanhar, portanto são 20% do salário. Ora, se este pai ainda tem um filho que trabalha, isto sobe a ser 40% da receita familiar. E se tiver 2 filhos, sobe para 60%. O que significa que as famílias vão ficar completamente impossibilitadas de fazer uso destes meios de transporte. Portanto, isso só configura abuso do poder e uma manifesta intenção do Conselho Municipal de tornar ainda mais difícil a vida dos municípios. Mas a FEMATRO e qualquer transportador que esteja a ouvir e pergunta: e eu que estou a ter esse transporte? Porque há de perceber, fazendo contas simples também, há de ver que se apanhas um táxi, por exemplo, da Runil para não sei Eduardo do Mondlane, vais pagar por aí 250 meticais. Ora, se um chapa, como aqueles que levam os estudantes para o São Eduardo do Mondlane, estiver cheio, plenamente cheio, vai ter uma receita menor a que teria a de um táxi, não é? O que significa também que, a ser gerido o transporte como está a ser agora, torna-se impossível aos transportadores prestar este serviço essencial para a nossa população, uma vez que o governo eximiu-se da sua responsabilidade, porque nós estamos a dizer que apenas o governo transporta 10% da população trabalhadora, portanto, só 10% dos munícipes é que são transportados ou são utentes dos transportes públicos do Estado. O resto dos 90% são os privados. E quando estamos a falar desses privados, estamos a falar de grandes empresas, estamos a falar de pequenas e médias empresas, de pessoas singulares que têm 1 ou 2 chapas. Portanto, coloca-se a questão da sustentabilidade também deste transporte privado. E é por isso que, com a mesma força que recusamos que os custos da sustentabilidade sejam assacados à população que já está sufocada por vencimentos baixos e ainda por cima com crise, com esta subida galopante do custo de vida em virtude das dívidas ocultas, que seja o munícipe a pagar. O munícipe não deve pagar todos os maltrapilhos do governo. Se o governo foi incapaz de criar o sistema de transporte, não pode ser o cidadão que deve pagar. Se o governo fez dívidas ocultas, não deve ser o munícipe a pagar. Então, coloca-se a questão que é muito séria. Não estando, portanto, sendo o transporte suportado por cidadãos que têm pequenas e médias empresas e sendo manifestamente pouco o que eles arrecadam com as atuais tarifas, como é que nós podemos ter um transporte público sustentável? E é por isso que, nesta equação da discussão do transporte
público na cidade de Maputo, Matola, mas em muitas cidades de Moçambique, ainda não se discutiu suficientemente a questão quem paga. E para isso é só ter uma abordagem comparativa. Não há de ver que, se for para outros países, há de perceber que para o transporte paga o utente, paga o próprio dono do transporte, enquanto que ele que abasteça o dono dos carros, mas também pagam o governo. É por isso que estas tarifas têm de ser vistas sempre como tarifas sociais, porque há de perceber quem recorre ao transporte público é a população menos possuidora, a população mais pobre é a população com salários ainda mais baixos. Ora, se é a população com salários mais baixos que apanha, que recorre a esse tipo de transporte, não tem sentido que o governo, que o município, neste caso, pise ainda mais esta população. É por isso que a questão de se colocar a equação, quem paga o déficit, no sentido em que o cidadão paga é manifestamente inferior àquilo que é necessário para a manutenção, para a continuação destas frotas, quem é que vai pagar? E parece claro que o Estado, o governo, é que deve entrar, porque nesta equação toda, por mais admirável que pareça, quem não está a participar, quem não está a cumprir o seu papel de subsidiariedade, o seu papel de solidariedade, o seu papel de facilitação da vida das pessoas é o governo, porque os privados fazem o que podem, estão empenhados em garantir que este transporte, se nós podemos usar chapas, é porque temos pessoas singulares que são sacrificadas. É só ver o estado dos chapas para perceber que quem é dono de um chapa dificilmente vai comprar o outro quando aquele está escafiado. Portanto, parece-me que de uma forma clara e indiscutível, aqui falta o governo. O governo tem que entrar. Portanto, o que tem que se discutir não é se o governo entra ou não entra, porque esta é a sua obrigação. Portanto, o que deve se discutir é qual deve ser a modalidade da comparticipação do governo. Porque se o governo efetivamente não comparticipa, vai ter um transporte com uma tarifa tão alta que as populações não suportam. Se tens uma tarifa baixa, os transportadores também não vão suportar. Portanto, o único ator que resta aqui é, sem dúvida nenhuma, o governo, que está a se eximir das suas responsabilidades e carregando de uma forma criminosa e abusiva aos munícipes. Penso que o governo tem subsidiado alguns transportadores e a tendência agora é penso que é de parar com estes subsídios. Eu vou perguntar aqui ao Sr. Alexandre Gove qual é a posição da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários com relação a estes aumentos, tendo em conta as reclamações dos transportadores que não têm conseguido, portanto, manter as suas viaturas nas estradas. Boa noite, telespectador da STV. Eu penso que aqui não há nada que é novidade. Os meus colegas de painéis, tanta coisa disseram aqui, mas o essencial é que nós temos que montar um sistema sustentável no investimento de transportes. Eu penso que qualquer investimento primeiro tem o seu estudo de viabilidade. Para apurar os custos. Isso também acontece na importação de veículos. E nós apuramos o preço por quilômetro passageiro. Mas é um preço que o próprio Estado depois defende. Porque não há nenhum investidor que pensa ser compensado quando investe num negócio. O Estado é que vem, informa ao transportador que não pode aplicar este preço, aplica este e a diferença ele pagou em forma de comparticipação. Exato. Mesmo a própria comparticipação, esta atual compensação, é especificamente no combustível. Mas os que entendem a matéria de locomoção de um veículo sabem que o carro não anda somente do diesel. Então, automaticamente, ficam muitos itens fora. Tem a ver com a manutenção que deviam ter sido também contado dentro da compensação. Resultado, a própria compensação não dá bom resultado
para voltarmos a ter a reposição de meios. Então, inerente a esta questão aqui, sempre nós, como Federação de Transportes, a nível nacional, pedimos que as contas devem ser feitas de uma forma real e justa, conforme o custo do investimento. Por exemplo, mesmo esta tarifa submetida ao Conselho Municipal equivale a 0,91 centavos por quilômetro passageiro. Mas as contas reais dizem que nós, neste preço, estamos a perder 0,59 centavos quilômetro passageiro, para podermos chegar às contas reais que podemos pagar o veículo e voltarmos a repor no intervalo de 5 anos. Ok. Chegado a isto, nós pedimos aos governantes que tomassem em consideração estas contas todas e vermos a diferença. De facto, se o Estado diz, como a população sempre disse, nós podemos pagar o 12, podemos pagar o 20, podemos pagar o 15, desde que o trabalho de transporte seja bem feito. E esta diferença aqui de 59 centavos, quem paga? Então, estamos nesta discussão. Agora, se isto, de facto, continuar a se dar ordem, ok, continuam com 12, continuam com 15, não estamos a fazer nada. Estamos a voltar para o mesmo erro. E nós não vamos conseguir, mesmo os 300 carros que estão a referir, que nós podemos ter, não vamos conseguir pagar. Exato, mas com este possível agravamento dos preços dos transportes, de 12 meticais dentro da cidade e 15 meticais fora da cidade, a FEMATRO estará satisfeita com estes aumentos ou não? Nós não estamos satisfeitos porque estamos a ter perca de 0,59 centavos por quilômetro, para podermos estar nas contas reais. Eu vou dar um exemplo concreto. Este projeto aqui, da Ecotrac, se nós irmos à estrada, vamos ver que os carros estão a começar a desaparecer. Por quê? Por causa do custo do pneu. O pneu daquele carro está, aquele que pode puxar um ano Goodyear, o Freestone, 40 mil meticais. Aquele carro calça 6. Preciso de quanto tempo para poder juntar esse valor? Não estou a falar do custo de amortização. Estou a falar somente, especificamente da manutenção. O sistema de embreagem daquele carro está quase 70 mil meticais. Quando bate a presa, bate o disco e tanto outra coisa que precisa no sistema de embreagem. Então, isto aqui não pode ser o transportador a carregar sozinho. Conforme ouvi aqui do Sr. Runguan dizer que nós, como transportador, temos que entrar, a população tem que entrar, o Estado tem que entrar, para podermos compensar um preço real que nos garante a reposição de meios. Estas são as contas que devem ser bem feitas. Porque caso não se faça, não vamos conseguir resolver o problema de transportes. Nós vamos entrar, vamos nos endividar, não vamos conseguir resolver o problema. Só vamos, cada projeto vamos manchar alguns transportadores, porque eles vão se endividar, chega ao fim do projeto e ninguém conseguiu pagar. Aquele grupo já não é credível. Assim sucessivamente de tantos projetos que já entraram. Então, eu que penso, conforme nós já havíamos dito e pedir a proposta, é que os transportadores, na aquisição e importação de meios, tinham que ter direito à isenção. E neste momento não tem tido esta isenção? Não tem isenção. Nós pagamos na totalidade, todos os direitos de importação pagamos. Mas não temos direito de marcar o preço do custo real. Então nós pedimos que se faça, por exemplo, como forma também de compensar, tirar as isenções para qualquer peças sobressalentes à importação dos veículos, especificamente para a atividade de transporte de passageiros. Porque isso também vai reduzir o custo e o bilhete do passageiro. É uma das formas também de compensar. Então, isto tudo depende já dos governantes, como pensar e como fazer, porque tem que haver fórmula de resolver isto.
Então, neste 0,91 de 12, 15, 20 meticais, pedimos que primeiro tirasse o IVA, o RPS e taxas aduaneiras da importação do veículo. Então, isso ia compensar estes 0,59 centavos passageiro. Então, é como as coisas hoje estão. E as tarifas, se por acaso o Governo isentasse estas taxas para importação de peças e quiçá de viaturas, o preço dos transportes se manteria os 7 meticais ou 9 ou 12 meticais e 15? 12 e 15. E tirar o RPS, o IVA e a isenção de taxa aduaneira. Exato. Doutor Alfredo Magomisse, estamos aqui em duas situações. Por um lado, temos a FEMATRO, os transportadores, que não conseguem manter as viaturas nas estradas, porque os custos para a manutenção da viatura têm sido elevados, e temos o povo que não consegue, portanto, pagar. Já não consegue pagar a tarifa que nós temos agora de 7 meticais e 9 meticais. Com estas ligações, a vida torna-se complicada. Mais difícil, sim. Como gerir esta situação? Bom, se tiver recordado quando eu comecei na minha introdução, tu quando discutes a questão de aumentar o preço de 7 para 12 ou de 9 para 15, esta questão, tu não estás a resolver o problema, estás a minimizar o problema. Aliás, até minimizar, estás se enganando a si próprio. O que nós estamos a dizer aqui é quais são as políticas claras do subsetor de transporte público, sobretudo urbano, que o regime do dia que o governo tem para que cidades grandes ou metropolitanas possam os cidadãos de baixa renda possam ter um benefício deste sistema de transporte. O que existe? Não há. Só este ano, aliás, neste mandato, falou-se de comboio, falou-se de metro, falou-se de carruagens, não sei. Quer dizer, tu percebes que este governo não tem uma política clara de como atacar o problema de transporte urbano, numa cidade como Maputo, como Beira, como Nampula. E tu, quando entras na discussão, ou quando você entra na discussão do preço, estamos a entrar num sistema errado de resolver o problema. Nós temos que resolver o problema do ponto de vista estrutural. Em outras palavras, que tipo de transporte a cidade de Maputo e Matola precisa? Precisa de transporte semicoletivo de 15 lugares, de 30, de 90, precisa de comboio, de metro. Essas discussões que devem ser colocadas na mesa. Ok. Se chegar à conclusão de qual é o transporte principal a ser usado e como permitir que os outros sistemas de transporte possam operar no sentido de fechar as lacunas do sistema, digamos, determinado. Qual é a interferência do governo tal que o cidadão de baixa renda, olha, qualquer cidadão que usa aquele transporte, possa tirar benefícios? Essa é que é a questão. Por outro lado, vai exigir que, neste caso que estou a ver, acho que o governo já rendeu, sendo de que, pronto, nós não vamos conseguir mais gerir os transportes públicos, sobretudo, digamos, o TPM ou TPB, vamos deixar todo o fardo para a FEMATRO, né? Para a FEMATRO. É o que está a acontecer aqui. Ok, assim seja. Qual é a política estratégica que o governo tem para agir com os privados deste grupo? Quais são as vias de acesso que os operadores privados vão usar? Achas que faz sentido continuar a usar a continuação da Vladimir Lenin, por exemplo, naquele troço Chiquelene? É assim que tem que continuar um país que tem dirigentes, que tem governo, que tem pessoas que percebem ou que pretendem levar o país a uma prosperidade? Quais são as vias de acesso que existem, por exemplo, para as novas zonas de expansão?
Qual é o sistema de transporte concebido, por exemplo, para digamos, Mapandane, outras zonas? Quem diz isso, diz, por exemplo, para as outras cidades do país. Portanto, estamos aqui perante a um governo que está esgotado do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento de sistema de transporte integrado nas grandes cidades urbanas. Por quê? Porque a política setorial não está clara. O que está a acontecer aqui, mesmo a questão dos tais carros subsidiados, se existirem, vai perceber que para alguém entrar no sistema tem que ter aqui uma linhagem política ou uma ligação fraternal com o regime. E é de ver que esta gestão não vai permitir que o operador possa agir ou trabalhar em conformidade com as normas que os outros operadores estão. Por quê? Porque a forma como conseguiu entrar no sistema não é das mais corretas. Não está concebido, não está preparado para agir como um empresário naquele setor. O que ele vai fazer? Em vez de pegar o dinheiro e comprar ou sustentar o carro, pega o dinheiro e compra um BMW e usa o dinheiro para outros fins, que não vai dar para aquilo. Portanto, o que nós estamos a dizer é que estamos perante um governo que não tem política clara sobre o transporte público. Não é essa até a questão sobre o transporte público de pessoas, qualquer sistema de transporte. Olha, eu sou de Manica, cresci a saber que havia comboio que transportava pessoas da Beira a Machipana. Hoje não existe. O que aconteceu? Tem que existir o transporte de pessoas no comboio em Maputo, porque é onde está sediado o regime. O que é que nós estamos a fazer? Portanto, tudo isso prova que o regime do dia não tem ideias, ou as políticas setoriais não permitem que se desenvolvam estratégias que permitem que o subsetor de transporte público, neste caso, possa ser sustentável, tal que possa ser, os cidadãos de baixa renda possam tirar benefícios. Exato. Aliás, no final das contas, todos nós precisamos dos transportes públicos. Posso ter um carro privado? Um dia avaria. E qual é o recurso? Os transportes tudo isso prova, mais uma vez, que o sistema ou o regime está esgotado, não tem mais soluções. E eu volto então a reiterar que nós convidamos um município para estar aqui e dar a sua contribuição para este programa, mas por incompatibilidade de agenda não se fizeram presente de igual modo. Convidamos também a bancada da Frelimo na Assembleia Municipal para estar aqui, mas também não foi possível trazê-los. Eu vou questionar a si, Silvério Ronguana. Estamos aqui em duas situações. Por um lado, a FEMATRO, que diz que não está a conseguir manter as viaturas porque os custos são elevados, as receitas não têm contribuído para que estas viaturas continuem a circular, mas também temos o outro, que é o povo que está a reclamar das tarifas, que já são pesadas, digamos assim, e com este aumento pode criar constrangimentos no rendimento mensal das famílias. Isso é tão claro, porque é preciso perceber que se nós vestirmos a pele da FEMAD, portanto, portanto, quando se compram estas viaturas, quando se importa, a moeda de referência é o dólar errante, não é? E nós tivemos, nestes 2 últimos anos, portanto, um aumento da inflação muito significativo, não é? Temos tido, nos últimos dias, o aumento do combustível, praticamente é quase difícil até fazer previsão do que vai gastar em combustível, porque mês sim, portanto, os preços são mexidos todos os meses. Portanto, não há dúvida nenhuma, e até a prova dos novos, é que o Estado, que tem a primeira responsabilidade de transportar os trabalhadores, tanto mais para ser governado por um partido que se dizia dos trabalhadores, eximiu-se dessa tarefa de transportar de forma condigna este trabalhador. O segundo ponto é que não precisa ser um grande economista nem contabilista para perceber que se
um operário gasta 20% do seu salário para pagar transporte, é que alguma coisa está muito errada. Não é preciso ser grande contabilista para perceber que uma família de 4 elementos que tem que gastar 60% do seu salário a pagar o transporte, significa que alguma coisa está errada. Estamos a dizer que com estas novas tarifas, que é preciso rejeitá-las categoricamente do lado do povo, com estas tarifas, o povo não vai aguentar, o povo não tem como suportar esta tarifa. E é por isso que estou aqui a reafirmar que a questão não é que a FEMAT está a cobrar a mais. A questão é que temos um ator principal neste triângulo, que é o utente, o transportador privado e o Estado. O Estado não está a entrar. Eu gostaria que aqui estivéssemos a discutir qual deve ser a modalidade da comparticipação do Estado, porque foi ali colocado, pronto, o Estado comparticipa através do combustível, tá bom? É já um passo. E as outras despesas, as amortizações dessas viaturas, os trabalhadores, os seguros, porque até há muita despesa que não estão a ser... Parece-me que qualquer país civilizado, qualquer país, qualquer governo que ama o seu povo, todas as formas de comparticipação é por via do utente. É através do número das pessoas que foram transportadas, do número de utentes, que nós podemos ter um cálculo real daquilo que deve ser a comparticipação do Estado. Mas o que está acontecendo no nosso caso é que essas contas não se fazem. É que o Estado simplesmente eximiu-se das suas tarefas e está a sobrecarregar, porque é preciso lembrar que a FEMAT é construída também por trabalhadores. Portanto, é através dos trabalhadores da FEMAT que o Estado quer retirar todos os benefícios, é através dos trabalhadores utentes que o Estado quer colher todos os benefícios. Portanto, parece-me que a discussão aqui tem que se centrar em saber como é que o Estado deve participar. E quando estamos a falar do Estado, também estamos a falar dos municípios, porque é preciso também começarmos a olhar para o Estado sobre diversos ângulos. Tem o governo central, que deve ter a sua comparticipação, tem o governo provincial, que tem que ter a sua comparticipação, temos o governo municipal, que tem que... Porque é preciso lembrar que os municípios também eles recolhem impostos, há uma lei fiscal. Parece-me que é preciso que todos os atores possam sentar à mesa, se saber, sim senhor, para conseguirmos, porque a partir do momento que o governo exime-se das suas tarefas, a partir do momento que o governo fugiu da sua responsabilidade de transportar as pessoas por não aguentar com os custos, e a prova está aí, os transportadores da Matola estavam em greve há poucos dias, os trabalhadores, tanto dos transportes da Matola, mais de metade, digamos, foram simplesmente desvinculados, sem receber as suas indenizações. A verdade é que os TPM tiveram que se dividir 35% para o município da Matola, o restante porque estas empresas não estão a ser rentáveis, não estão a ser sustentáveis. Portanto, é preciso que todos sejamos claros que o ator Estado, na sua multiplicidade, enquanto Estado, governo central, enquanto os próprios municípios, tem que pensar, tem que encontrar formas alternativas de dar a sua contribuição. Porque se nós continuarmos por esta linha de sobrecarregar o povo, o que vamos ter, se esta proposta de fato for aprovada, vamos ter, por um lado, trabalhadores, transportadores, não é? Que vão em guerra com os utentes. Então vamos ter trabalhador com trabalhador a se agarrar, a puxar um para o outro, quando efetivamente o problema nem é a FEMAT, o problema nem são os munícipes, o problema está naqueles que governam tanto o município de Maputo, no caso concreto da Matola, e como o governo central, porque está claro, está à vista de todos, que ninguém tem possibilidade de gastar 20% apenas para se transportar de casa para o trabalho.
Não Sim. estamos a falar daquilo que ele vai comer estando no próprio trabalho. Não estamos a falar da sustentação dos filhos. Não estamos a falar de água e luz. Porque eu preciso dizer que a energia também subiu. Ora, se a energia sobe, o transporte sobe, o arroz sobe, onde é que queremos parar? Onde Exato. é que este povo vai encontrar conforto? Portanto, eu continuo a repetir que o município de Maputo, com estes aumentos, está a declarar ódio à população de Maputo. Não pode retribuir desta maneira uma população como esta, trabalhadora, nem pode retribuir desta maneira aos transportadores, afirmando que tem feito de tripas o coração para conseguir manter o transporte na rua. Exatamente, volta a si, Sr. Gove. Desde 2008, portanto, 2008 tínhamos uma tarifa de 5 meticais e teve que ser aumentada para 7 meticais em 2012 e de lá até aqui não houve um aumento. E com este aumento de 5, 6 meticais de uma só vez, certamente que vai complicar as contas das famílias mais carenciadas. O que é que se passou de 2012 até esta parte para que este aumento não fosse tão exponencial, digamos assim, e que não fosse gradual? Eu penso que a questão é aquilo que já falamos aqui, o sistema. Eu penso que talvez agora é que está-se a entender que o transporte é que faz a economia a fluir. Porque de tantas reuniões que nós já tivemos lá atrás, nós até já havíamos pedido que se montasse um sistema, nem que o aumento de transporte fosse de acordo à depreciação do metical. Ou montar-se um calendário que se aumentasse anualmente 50 centavos e o povo estar informado de facto quando chega dia 1 de fevereiro, dia 2 de março, ou qualquer data que optar. Assim como acontece na portagem de Maputo. Sim. Parece que Então tinha que se aumentar, como se fosse o sistema. Mas só que sempre tivemos dificuldades de se montar o sistema, de como gerir o custo de transporte. E foi puxando o tempo que puxou. E o resultado é este. Não temos transporte. Nós também já não estamos a conseguir. E qual tem sido o custo real dos transportadores para manterem as suas viaturas a Eu operar? penso que, mesmo nós, os donos dos transportes, o que usamos ali é tirar o fundo de uma atividade para sustentar o transporte. Por isso que toda a gente diz, nós é que compensamos o passageiro. Porque nós sabemos no custo real que, de facto, o que estamos a fazer não vai de acordo com os custos. O que estamos a cobrar, aliás, não vai de acordo com os custos. Mas, se sempre nós temos que investir e alguém tem que dar o preço, sempre há de haver esta contradição. O que tem que se fazer, se os machimbombos, por aventura, chegar a esses 300 e continuarmos assim, não estamos a resolver o problema. Eu preferia que primeiro se montasse o sistema antes que os machimbombos cheguem, sabermos quanto é que custa o machimbombo e quanto é que vamos cobrar para podermos ver se as contas batem ou não batem. Porque se os machimbomos chegarem aqui, eu penso que vamos criar problemas para outras pessoas, porque vão usar os machimbomos novos que não vão ser pagos, porque o transportador não vai conseguir pagar se não puder cobrar. Nós não temos outro meio se não cobrar. Agora, para resolver este problema, tem que se montar este sistema de trio. O proprietário, o transporte, o passageiro e o Estado. O que é que o Estado faz? O que é que o passageiro faz? O que é que o proprietário faz para podermos sempre conseguirmos a reposição dos meios? Então, se só falamos, os machimbomos estão aqui, vamos lá transportar, cobra lá 15 meticais. Por que temos que cobrar 15? Por que temos que cobrar 10? Por que temos que cobrar 9? Temos que somar os itens do custo da existência de uma empresa de transporte. Quanto é que custa a energia, quanto é que custa a água, quanto é que custa o guarda, quanto é que custa o cobrador, quanto é que custa o uniforme. Somarmos isso tudo e dividir para podermos chegar aqui. Para poder atingir o sustento destes itens todos, tens que cobrar
pelo menos por quilômetro passageiro, um metical, 50 centavos por quilômetro. Então, cada um vai ter o preço de acordo à distância. De facto, o povo não tem dinheiro para pagar isto aqui. Mas o povo diz, ok, se eu pago 15, a diferença é quem ajuda. Porque o meu trabalho é transportar com qualidade. Mas qualidade paga-se. Então, o Estado tem que entrar na diferença. Se concluirmos que 22 km vezes 1,5 dá 20 meticais a essa distância e o passageiro dessa distância paga 15, a diferença de 5 meticais quem paga? E fiscalizar. De facto, a pessoa que está a beneficiar e faz atividade está a fazer e está a beneficiar o povo. E vermos, ok, se nós tirarmos o IVA, tirarmos o RPS, tirarmos as taxas aduaneiras, compensar esses 5 meticais de diferença, o Estado não tira nada, só perde os impostos. Mas o povo anda. Exato. Falamos aqui muito sobre esta questão da qualidade na prestação dos serviços. O que nós notamos é que não há esta qualidade por parte do transportador. Nós temos notado os encurtamentos de rota, temos notado a dupla cobrança. Se eu estou no terminal, aparece um chapa e eles cobram a partir dali como se fosse a ligação, ou seja, paga 2 vezes. Será que é por esta dificuldade que os transportadores têm em arrecadar que fazem estas gincanas todas? E que o povo acaba por pagar também ainda mais? Porque quem sai da Matola logo de manhã, os carros estão cheios, faz a ligação, paga 7 meticais. Se trabalha no museu, por exemplo, o carro diz que vai só até a Guerra Popular. Mas ali está escrito que vai até museu. Tem que pagar 9 meticais até a Guerra Popular. Depois da Guerra Popular tem que pagar até o museu mais 7 meticais. E daí volta acaba sendo muito pesado, digamos assim, para antes estas já pessoas. pagou 5 meticais daquela volta ali, porque antes o carro dobrar ali na terminal, Ele tem que pagar 7 meticais, dobrar, entrar no carro, pagar 9 meticais até a Guerra Popular, e da Guerra Popular mais 7 meticais até o museu. Exatamente. Sim. Então, será que é por causa desta dificuldade em fazer as receitas que os transportadores têm feito isso? Qual é a visão da FEMATRO com relação a este problema que é grave e que está a acontecer? Nós, inerente à questão de cobranças, até já propusemos ao Estado que se introduzisse a cobrança eletrónica. Tirarmos o dinheiro nas mãos das pessoas. Porque isso é questão humana, questão de comportamento, questão de educação. Não como orientação do transportador. É a questão do trabalhador. Porque nós sabemos que propusemos a colagem das fitas identificatórias para evitar que haja alguém a chamar. Questão de uma paragem para terminal, nós pedimos à população que fosse a bicha para evitar isso. Mas as pessoas optam em apanhar na última paragem para poder evitar formar bicha. E pedimos que as pessoas, quando chegarem na paragem da SS, da primeira, as pessoas não aceitavam descer, preferiam pagar para não descer. É só imaginar esta oportunidade de dinheiro, por exemplo, para o cobrador, para ele, pagou dali para ali, e ele aceita pagar de novo, voltar com o carro, ele cobra. Mas isto acontece porque as pessoas estão fartas de sofrer nas paragens. Então preferem pagar e chegarem a casa. Também não sabe se este vai, a que hora virá outro. E aparece essa gincana de cobrar de uma forma desonesta. Mas aquela não é orientação nem da associação, nem do proprietário do transporte, nem a própria FEMATRO. Aquilo é questão humana, é aquilo que acontece naquela oportunidade dos trabalhadores. Exato. E aí, Dr. Silveiro Ronguane, entra a fiscalização do próprio município. Olha, nós aqui estamos já perante consequências da pobreza, da precariedade. Se quer nem vale a pena tematizar muito,
porque há de perceber que os negócios muitas vezes se autorregulam, não é? Portanto, se alguém pode pagar menos, ser bem transportado, porque que ia parar numa paragem, apanhar outro autocarro? Parece-me que o que está aqui em causa é o falhanço de um sistema. E este falhanço acontece porque um dos atores, o Estado, não está a participar. E a razão invocada é que o Estado não tem como pagar, mas pelo contrário, nós vemos o mesmo Estado a ser concorrente de uma forma desleal. Portanto, o Estado investe, por exemplo, dinheiro nos ministérios, nos institutos, para adquirir autocarros para transportar os funcionários daquele ministério, que é uma atividade social espantosa, boa. Mas isto mostra que, afinal de contas, o Estado pode comparticipar, porque se comparticipa para os transportadores de uma certa empresa, de um certo instituto, de um certo ministério, a pergunta é, se comparticipa para aquele tipo de trabalhadores, por que não comparticipa para todos os trabalhadores? Porque as empregadas domésticas, os guardas, os operários, também fazem parte do mesmo Estado. Portanto, o que deve acontecer é o Estado assumir as suas responsabilidades de uma forma consequente, porque o Estado está a mostrar com estas políticas de comprar autocarros para este aquele ministério, este aquele instituto, que afinal de contas tem capacidade de comparticipar. Só que em vez de fazer esta contribuição de uma forma consequente, de uma forma até de não interferir no próprio sistema, de uma forma de não se transformar num concorrente desleal, devia participar, como acontece em todo mundo, a partir do utente. E isso é que o Estado não tem coragem, ou não tem boa vontade, não tem interesse em fazer. Porque se não comparticipa, se vai a sacar todos os custos ao transportador, no momento em que os combustíveis dispararam, no momento em que a inflação disparou, é evidente que esse transportador vai estar na situação que estamos a assistir hoje, que de fato os carros estão a transportar pessoas, estão em condições completamente inaceitáveis. Aliás, o próprio Estado chega a ser tão incoerente, de tal maneira que há de perceber que as regras de trânsito que funcionam na hora de ponta são diferentes daqueles que não funcionam na hora de ponta, porque na hora de ponta você pode usar o My Love para transportar, não vai estar acontecendo nada, mas se fizer a mesma atividade numa hora que na hora de ponta já é um problema. O que está em causa é nós termos um governo consequente, um governo que assume as suas responsabilidades, um governo que não assaque as suas responsabilidades, os custos para os privados, um governo que é responsável perante o seu povo, porque o que estamos a dizer é que como é que uma família que recebe 3.500, 4.000, 5.000 vai aguentar estas novas tarifas? Porque o cálculo mostra que o mínimo que uma família com uma única pessoa será de 20% de todo o salário. E se forem 2 pessoas, são 40%. Se forem 3 pessoas, são 60%. Se forem 5 pessoas, são 80%. Uma família de 6 pessoas, em que trabalha uma pessoa que recebe o salário mínimo, todo o dinheiro ganho, todo o salário seria para transporte, o que é completamente inimaginável. Não estamos a falar daquilo que vai comer esta família, porque estamos a falar que o saco de arroz subiu, estamos a dizer que o próprio carapau, que as pessoas também subiu, estamos a dizer que as próprias hortícolas. O que nós estamos a assistir, de fato, é o colapso de um Estado. O que nós estamos a assistir é o governo eximir-se das suas responsabilidades. Portanto, eu apoio claramente a ideia da FEMATO, que tinha que sentar o Estado com os transportadores para dizer, olha, os custos reais são estes. Estes custos são comportáveis para os transportadores. A tarifa que a população suporta é esta, e sabemos que não é esta que está a ser proposta, seria ter uma tarifa mais baixa. Aquilo que falta é isto. Então, quem é que vai pagar esta parte que falta? Então, eu digo, bom, se calhar o município
de Maputo ou da Matola vai comparticipar com tantos porcentos, o governo central vai comparticipar com tantos porcentos. Ou ainda encontrar outras formas ainda mais inovadoras de comparticipação, teoricamente possa, por exemplo, envolver as empresas, porque também as empresas são interessadas, porque afinal esses trabalhadores que são a ser transportados é para trabalhar numa empresa. E esta empresa precisa de um trabalhador que chegue a tempo, precisa de um trabalhador que possa ser transportado para a sua casa a tempo para poder descansar, porque nós temos que perceber o seguinte: se o trabalhador saiu às 18, mas chegou a casa às 23 e tem que sair de casa para conseguir transporte às 4, ele não descansou, não dormiu o suficiente. E como não dormiu o suficiente, não vai render aquilo que devia render. Portanto, é do interesse também das empresas. Portanto, o que está em causa é termos um governo que, de uma forma holística, de uma forma sensata, sente com todos os atores e perceber que tem responsabilidades. E a partir desta constatação de que tem responsabilidade, encontrar formas mais inovadoras, menos penalizadoras para o bolso do cidadão, para resolver a questão do transporte na cidade de Maputo, na cidade de Matola e, por essa via, a outras cidades. Porque se continuarmos por esta via de carregar no povo, de abusar no povo, eu penso que não vamos a lado nenhum. O que o governo vai ganhar é ter mais, portanto, lutas sociais, conflitos na cidade, que são escusados se haver esta cultura de diálogo. Alfredo Mugomes. Bom, como eu dizia, discutir a questão dos transportes, e como eu percebo, toda a gente dá exemplo de Matola, Maputo, porque as pessoas conhecem Moçambique como Matola e Maputo, mas Moçambique vai para além disso. Ninguém fala de Chimoio, ninguém fala da Beira, ninguém fala de Nampula, ninguém fala de Quilimane. Por quê? Porque o país, o pensamento das pessoas é que Moçambique é Maputo e Maputo é Moçambique. Mais uma vez eu volto a dizer que a questão dos transportes públicos, digamos rodoviários, não pode ser discutida olhando apenas a vertente ou a componente ou variável preço. A questão de preço, o preço é marcado de acordo com o funcionamento que a indústria de transporte faz. Tem que haver um equilíbrio. O mercado por si só marca o preço. O que é preciso? É preciso que a estratégia de transporte das cidades urbanas seja que se autorregule, no sentido de que o mercado por si só por mecanismos internos, vai desenvolver uma estratégia que permite uma sustentabilidade. E essa sustentabilidade, por si só, vai marcar preço. Nós não podemos continuar a viver um país em que tudo tem que ser subsídio. Até quando? Até quando tem que ser subsídio? Agora, se nós continuarmos com um governo ingênuo, irresponsável como esse, vamos continuar com este problema. Vamos continuar a não termos transportes condignos. Por quê? Porque não sabemos o que pretendemos. A questão que eu coloquei antes, qual é o sistema de transporte ideal para as cidades capitais? Estou a falar da Beira, Nampula, Maputo, Matola, Chimoio, Tete. Qual é? E qual é a especificidade de cada cidade? Dali, quando se decide qual é o sistema de transporte ideal, é quando se desenvolve a estratégia de como tornar a viabilidade do que se decidiu. Será que os transportes urbanos vão ficar apenas com os transportes semicoletivos? É isso que nós pretendemos? Até quando? Será que o sistema de transporte urbano vai ficar apenas com empresas públicas como a TPM? Até quando? Será que o sistema de transporte vai ficar apenas com as ferrovias? É isso que se pretende? É isso que ninguém já apareceu aqui a apresentar como uma estratégia do sistema ideal de transporte para a cidade de Maputo. Ou o sistema combinado? Será que se precisa? É que se pretende? É isso que temos que chegar. Porque tu discutes o problema de preço hoje. Amanhã há uma variação do preço do barril de combustível. Não se determinou o preço hoje, que são 12 meticais, são 15. Depois de amanhã, os grandes produtores de petróleo vão dizer que o barril de petróleo já são 80 meticais. Voltas a fazer a mesma coisa.
Quer dizer, nós temos que ser responsáveis na maneira como assumimos o destino de governação do país. E para isso é preciso gente com visão. Visão não do ponto de vista paternista, partidário, mas do ponto de vista de interesse conjuntural do cidadão. Nós não podemos ver Moçambique como a varanda do prédio dos 33 andares. Moçambique é mais do que isso. Discutir a questão em Maputo. Ok, vamos aumentar 15 meticais em Maputo. E o que vai ser na Beira? O que vai ser em Quelimane? O que vai ser em Nampula? O que é que nós estamos a fazer? Em que país estamos? Que tipo de governantes temos? Exato. De todas as maneiras, eu volto a reiterar, o problema que está aqui, a questão de política no setor de transporte não está clara. Por conseguinte, não há aqui uma estratégia que permita o desenvolvimento de sistemas de transporte integrado nas principais cidades e vilas municipais, por irresponsabilidade de um governo que perpetua uma má governação de geração em geração. Exato. É o que está aqui. Volta-se a Alexandre Gove. Neste momento, o governo está a subsidiar alguns transportadores. Mesmo com este subsídio, os transportadores não conseguem manter-se em pé. O governo, desde 2008, sempre subsidiou o combustível. Penso que de lá houve interrupção, porque a fórmula e a adenda que nós tivemos é de que o litro, a diferença do litro do preço era de 31 meticais. Quando o preço do combustível está a 31 meticais, o governo não subsidia. Essa foi a adenda que tivemos em 2008. Aquilo ali se fez em 2008, 2009, interrompeu-se quando o combustível baixou para 31. Voltou a subir em 2011, até hoje. Sempre o Estado estipulou o subsídio de fórmula seguinte: o carro de 15 lugares tinha direito de 40 litros dias úteis, que é de segunda a sábado. O carro de 29 lugares tinha direito de 60 litros dia. O carro de 110 lugares tinha quase 150 litros, se não me falha a memória. Então, isso era multiplicado por diferença vezes o combustível. Vamos supor que o litro estava a 40 meticais. A diferença ali são 9 meticais por litro. Então, depois vezes 26 dias. Então, essa era a diferença que o proprietário do veículo tinha direito, depois de apresentar todos os justificativos e os impostos em dia pago. Então, tinha direito de desembolso. Passado este tempo todo, sentimos nós, como FEMADRE, de facto, este dinheiro não está a ajudar o transporte. Porque quando chega o dinheiro é pouco e não resolve o problema da reposição dos meios. Pedimos ao Estado que trocasse a fórmula. Além de dar em dinheiro, ajudar a aquisição de meios e nós amortizarmos a comparticipação do custo do meio, sem recebermos o dinheiro. Mas pelo menos durante 5 anos, aquele dinheiro meter-se na importação de veículos. Nós recebermos em veículos e termos a diferença de amortização dos meios. Então, aí, o proprietário já consegue transportar. Porque recebendo aquele dinheiro, talvez receba 50 mil, aqueles 50 mil para juntar para o próximo mês, aquela parte dos pneus, a manutenção daquele veículo ali, consome aquele custo, aquele valor todo. Então não consegue a reposição. Então agora estamos a discutir isso hoje com o Estado. Estas continhas aqui, se o Estado continuar a compensar estas diferenças só baseado no combustível, vamos ter problemas, vamos continuar a termos problemas. Então, estamos a pedir, de facto, antes que
se faça isto da importação de veículos, temos que saber quanto é que custa o machimbombo. E este machimbombo, quando chega em Maputo, vamos transportar pessoas a quanto? E sentamos fazer as contas. Depois dessas contas, concluir que o custo quilômetro passageiro, as nossas contas, depois de fazermos, deram-nos 1,5. O Conselho Municipal não assumiu, o próprio Ministério não assumiu, ninguém aceitou as contas. Chegamos a essas contas de 0,91, essas desta proposta, que estão na Assembleia Municipal, mas a pedirmos que estas outras diferenças para chegarmos a este preço que estamos a perder por quilômetro de 0,59 centavos por quilômetro, como compensar isto para podermos mantermos a reposição dos meios? Porque 5 anos depois, estes meios, a perdermos este valor aqui, vão desaparecer e não vamos conseguir pagar. Exato. E caso o Governo não subsidiasse os transportadores, qual seria a tarifa real a ser cobrada pelos transportadores? Agora penso, é só multiplicar por quilômetro de cada itinerário. As nossas contas reais agora dizem 1,5 centavo por quilômetro. 10 quilômetros serão 15 meticais. Exatamente. 10 quilômetros e ir até a portagem, mais ou menos. Sim. Exato. Quais as possíveis soluções deste dilema, do Silvério Ronguano? Bom, as soluções disto é termos um governo capaz, é termos um governo sensível, é termos um governo que quer fazer de fato as coisas. A solução é que já a ser aventada aí, que é sentar o governo com os transportadores, verificar realmente quais são os custos reais para que o transporte seja viável e a partir daí se determinar qual é a parte que deve ser suportada pelo transportador, qual é a parte que tem que ser suportada pelo utente e qual é a parte que tem que ser suportada pelo Estado. Portanto, e isto aqui não seria uma invenção, em todos os países é assim. Não há nenhum país que efetivamente o Estado se exime desta sua obrigação, mas o nosso Estado já neste momento está a fazer isto. A partir do momento que compra, por exemplo, viaturas para os chefes, para os diretores, está a participar no transporte dos trabalhadores. Quando compra autocarros para os ministérios, para os institutos, está a participar. Agora, simplesmente que esta comparticipação, que é esporádica, e até que depende da boa vontade do diretor, do ministro, disso e daquilo, se for pensada de uma forma holística, se for assumida pelo próprio governo e sentar com aqueles que fazem o transporte do dia a dia, eu penso que se pode encontrar uma solução airosa, se pode encontrar um caminho de tal maneira que não só alguns trabalhadores, apenas, por exemplo, estão em grandes posições, não só os trabalhadores que estão em ministérios que têm autocarros, mas que todos os trabalhadores, sejam empregados domésticos, sejam guardas, sejam operários, sejam secretárias, sejam estudantes, possam ser transportados de uma forma condigna e a pagar uma tarifa comportável pelas famílias. Parece que está claro para todos que ninguém devia pagar acima de 10% do seu salário apenas o transporte. Porque se estás a pagar apenas o transporte acima de 10%, já é a favor. Não? Há de perceber que muitos países estamos a falar de 2%, 1%. Porque depois tem que comer, depois tem que vestir, tem que educar os filhos, tem que pagar água. Mas o que nós estamos a ter é que numa só tacada sobe os combustíveis, sobe a energia, sobe a alimentação, sobe a tarifa do transporte. E nenhum pai, nenhuma mãe pode aguentar. É uma situação calamitosa que só pode ser resolvida de fato se nós tivermos governantes diferentes, porque com estes já sabemos que não vamos lá. As medidas de austeridade, Alfredo Bacomice, que possíveis soluções? Não, as soluções devem ser sistémicas e integradas. E para isso é preciso permitir que o mercado regule a questão, o mercado no setor dos transportes, precisa que o mercado regule o funcionamento
da indústria. E para isso requer que haja um governo responsável, mas como está visto que este governo que não tem a capacidade de resolver os problemas, que já se arrasta já há bastante tempo, não há possibilidade de, a médio e curto prazo, este problema ter solução. Por conseguinte, os moçambicanos são chamados à responsabilidade, a estarem vigilantes e atentos, no sentido de que temos que encontrar temos que ser corajosos no sentido de encontrar pessoas habilitadas que com coragem de resolver os vários problemas que afetam os moçambicanos. Hoje falamos de transporte, como dizia o colega aqui, ontem era energia e tantas outras coisas. De maneira que a questão da economia de mercado é central e fulcral. É preciso que o mercado, por si só, autorregule no sentido de permitir que a indústria de transporte possa permitir que o empresário tire vantagens, os cidadãos possam ter o conforto necessário e o próprio Estado também possa ter as receitas que provém dos vários impostos. E privatizar para isso, por completo o setor dos transportes seria uma solução? A economia de mercado dita isso, meu irmão. Tu não podes ter um Estado que é cobrador de impostos e ao mesmo tempo é empresário. Estás a falar de quê? Está dito que o socialismo não funciona, o comunismo não funcionou. Por que vamos continuar a fazer a mesma coisa? Aqui não há rato ou passarinho. Ou é rato ou é passarinho. Essa história de morcego não funciona. Não funciona. Então, o regime do dia tem que se conformar, ou vamos para a economia de mercado, ou vamos continuar no socialismo. Mas está provado que o socialismo não funciona mais. Então, por outro lado, o próprio Estado não pode desempenhar os dois papéis, porque quer impostos dos operadores, dos empresários, e ao mesmo tempo quer ser empresário ao ter empresas também que operam. E ficamos sem saber quem é o responsável. De maneiras que é preciso que a economia de mercado funcione, mas para tal é preciso que hajam políticas claras, transparentes, que permitam que os operadores entrem com consciência e por via disso possam tirar vantagens. Vantagens para ele, vantagem para o cidadão e vantagem para o Estado. E é assim como as coisas devem ser. Privatizar os transportes, o setor dos transportes seria... Já estão privatizados. Por completo. Não, neste momento, o Estado só transporta 10%. Agora, eu não concordo, é absoluto, que seja a questão de privatizar ou não privatizar. Qualquer uma dessas soluções pode ser viável. Agora, o que eu sei é que em qualquer uma dessas soluções, a natureza dos transportes, sobretudo estes transportes que não são de longo curso, urbanos, necessariamente o Estado tem que contribuir, portanto, tem que comparticipar. Agora, a forma de comparticipação, porque mesmo estamos a falar, há de perceber que se o transporte é caro, é porque o combustível é caro. E o combustível é caro, não é lá na origem, é também por causa dos impostos agregados ao próprio combustível. Se estamos a falar, por exemplo, da amortização dos carros, a amortização dos carros tem muito a ver também com o tipo de estradas que tem a ver com a possibilidade de comprar ou não peças a preços. Há, de fato, um conjunto de aspectos que têm que ser vistos, mas para todos os efeitos, seja qual for o sistema, vai terminar pela necessidade de o Estado assumir as suas responsabilidades. Exato. Para si, caso esta proposta não seja aprovada na Assembleia Municipal, o que é que se pode esperar dos transportadores? Eu penso que vamos continuar como estamos hoje. Ninguém vai apostar. Por que que eu digo isso? Nós, para termos os meios, dependemos da banca. E nós fizemos o estudo, submetemos à banca. A banca também tem os seus analistas que provam as contas. Agora, se a banca não pode provar, eu agora que estou a falar, não há nenhum banco que assume ou aceita o investimento no transporte. Basta submeter o pedido de crédito, falar de transporte passageiro, está chumbado. Então, automaticamente, o que é que podemos fazer? Nós não vamos conseguir comprar carros.
ao preço que está hoje. Não podemos conseguir. Desculpa, Ana. Olha, tu estás num país onde os bancos comerciais não podem financiar o transporte. Estás num país em que os bancos comerciais não podem financiar a agricultura. Onde é que estamos? Pá? Só tem que financiar petróleo, gás. Isso é para beneficiar a quem? Quer dizer, está claro que este país não tem dirigentes. Exato, voltamos então. Vais com um projeto de agricultura. Qual é o banco que financia a agricultura? Agora estou a ver que não financia transporte. O que é que nós estamos a fazer? Continuando então, com o seu fio de pensamento. De facto, Só pena. inerente. O que é que podemos fazer como transportadores? Vamos aparecer. Vamos aparecer. Mas eu espero que o que nós temos que fazer é o que sempre estamos a falar. O Estado tem que saber que nós investimos para cobrar. Se o Estado diz não cobra este preço, é porque o Estado tem que a diferença ser ele a entrar. Para nós podermos continuar a transportar e repor os meios. O que nós estamos a fazer é negócio, o negócio tem que ter resultado. Apostou com as empresas públicas, desde essa era até hoje, não estão a conseguir transportar. Nós, com esse preço deficiente, conseguimos transportar até onde podemos. Mas dessa vez, conforme estão a entender, que o aumento do preço quase estava para 100%. Não está a se conseguir. Por quê? Por causa de renitência de montar o sistema de oscilação e desvalorização da nossa moeda. Tudo o que entra no transporte é importado. Isso é que temos que saber. De onde vêm os meios? Não querem saber dos problemas que Moçambique tem? Se o pneu custa $20, esse $20 sai de Moçambique, sai da América, é $20. Então, isto aqui tem que se pensar que o carro para chegar a Moçambique é comprado por divisa, o combustível divisa, a manutenção divisa, e nós, para podermos ter divisa para importarmos os carros ou peças sobressalentes, temos que entrar na decadência da oscilação desta divisa. E depois de conseguirmos o dólar, quem tem que pagar é o nosso passageiro. E quem tem que defender o passageiro é o Estado. Essas contas devem ser montadas assim. Porque caso não, vamos continuar como estamos hoje. Vamos ter falta de transporte. Exatamente. E damos então por encerrada a nossa análise de hoje, que esteve em torno da proposta do município, que prevê um aumento nos transportes dos atuais 7 meticais para 12 meticais e de 9 meticais para 15 meticais. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.